A matéria escura existe? O que de fato ela é? Engine ignition, 2, 1. Olá, apaixonados pela ciência! Bem-vindos à sua dose diária de astronomia. Antes de falarmos sobre a matéria escura, vou pedir a você que desça e inscreva-se no nosso canal. Deixe o seu comentário para ajudar a gerar engajamento a esse vídeo. Tudo isso é muito importante para o crescimento do canal e para que possamos produzir cada vez mais e melhores conteúdos que ajudem a divulgar a ciência em nosso país. Acredita-se que aproximadamente 80% da massa do universo é composta de material que os cientistas não podem observar diretamente. Esse material é conhecido como matéria escura. Um ingrediente bizarro que não emite luz ou energia. Então, por que os cientistas acham que ele domina no universo? Desde pelo menos a década de 1920, os astrônomos levantaram a hipótese de que o universo contém mais matéria do que o que pode ser visto a olho nu. O apoio à teoria da matéria escura cresceu desde então e, embora nenhuma evidência direta e sólida de matéria escura tenha sido detectada, os estudos apontam grandes possibilidades para que sua existência seja real. Esse tipo de matéria funcionaria, entre outras coisas, como uma cola invisível que mantém a coesão do universo e preenche os espaços. Em galáxias, por exemplo, as estrelas não se dispersariam devido à existência da matéria escura, que as manteria coesas. Embora ela não possa ser observada, seus efeitos gravitacionais são detectados e observados. Segundo cientistas da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, os movimentos das estrelas mostram quanta matéria existe, e essa quantidade está muito além do que pode ser observado diretamente por quaisquer métodos de que dispomos. A galáxia NGC 1052, DF2, possui o mesmo volume da nossa galáxia Via Láctea, porém apresenta apenas 0,5% da quantidade de estrelas da nossa galáxia. Esse tipo de objeto é chamado galáxia ultradifusa. Acredita-se que a matéria escura está na maior parte da sua composição. A matéria observável no universo é composta de prótons, nêutrons e elétrons. É chamada matéria bariônica. A matéria escura pode ser feita destas mesmas partículas ou não. Nesse caso, composta por matéria não bariônica. Para manter os elementos do universo juntos, a matéria escura deve constituir aproximadamente 80% dele. Esse tipo de matéria poderia ser simplesmente um material de mais difícil detecção e ser composta pelas mesmas partículas subatômicas presentes na matéria normal, ou seja, na matéria bariônica. A maior parte dos cientistas pensa que a matéria escura é composta de matéria não bariônica. O candidato principal, WIMPs, do inglês, partículas massivas de interação fraca, tem de 10 a 100 vezes a massa de um próton, mas suas interações fracas com a matéria normal dificultam sua detecção. Os neutralinos, partículas hipotéticas massivas mais pesadas e mais lentas que os neutrinos, também são outro grande candidato, embora ainda não tenham sido identificados de fato. Outros candidatos potenciais a serem matéria escura seriam estrelas anãs marrons escuras, anãs brancas e estrelas de nêutrons. Supermassivos buracos negros também poderiam ser parte dessa diferença, mas esses objetos difíceis de localizar teriam que desempenhar um papel mais dominante do que os cientistas observam para compor a massa ausente, enquanto outros elementos sugerem que a matéria escura é mais exótica. Os neutrinos estéreis são outro grande candidato. Neutrinos são partículas que constituem matéria regular. Um rio de neutrinos sai do Sol, mas como raramente interagem com a matéria normal, eles passam pela Terra e por seus habitantes. Existem 3 tipos conhecidos de neutrinos. Um quarto, o neutrino estéreo, é proposto como candidato à matéria escura. O neutrino estéreo só interagiria com a matéria regular por meio da gravidade.
Uma nova possibilidade levantada por uma equipe de cientistas da Coreia do Sul diz que a matéria escura pode ser composta de minúsculos buracos negros que permeiam o universo. De acordo com ela, esses buracos negros poderiam ter sido feitos de bolas de Fermi ou bolsas quânticas de partículas subatômicas conhecidas como férmions, que se amontoaram em bolsas densas durante a infância do universo. A teoria poderia explicar por que a matéria escura passou a dominar o universo. Descobrimos que, em alguns casos, as bolas de Fermi são tão densas que os férmions estão muito próximos uns dos outros, provocando o colapso de uma bola de Fermi em um buraco negro, segundo Ken Pan-chi, pesquisador do Centro de Física Teórica na Universidade Nacional de Seul, na Coreia do Sul. Os cientistas criaram, então, um novo cenário para explicar como a matéria escura passou a dominar o universo. Em meio à transformação incrível, quando o cosmos tinha menos de um segundo, um novo tipo de partícula ficou presa, colapsando a um ponto tão pequeno que se transformou em um buraco negro. Esses buracos negros, então, inundaram o universo, fornecendo o peso necessário para explicar a matéria escura. Mas então, depois de toda essa parte teórica, se os cientistas não podem ver a matéria escura, como sabem que ela existe? Na verdade, eles calculam a massa de grandes objetos no espaço, estudando seu movimento. Os astrônomos que examinaram galáxias espirais na década de 1970 esperavam ver o material no centro delas movendo-se mais rápido do que nas bordas externas. Ao contrário disso, descobriram que as estrelas em ambos os locais viajavam na mesma velocidade, indicando que as galáxias continham mais massa do que podia ser visto. Estudos do gás dentro de galáxias elípticas também indicaram a necessidade de mais massa do que era encontrada em seus elementos visíveis. Aglomerados de galáxias que se separariam se a única massa que continham fosse visíveis às medidas astronômicas convencionais. Albert Einstein mostrou que os objetos massivos no universo dobram e distorcem a luz, permitindo que sejam usados como lentes, as chamadas lentes gravitacionais. Ao estudar como a luz é distorcida por aglomerados de galáxias, os astrônomos foram capazes de criar um mapa da matéria escura no universo. Todos esses métodos fornecem uma forte indicação de que a maior parte da matéria do universo é algo ainda não visto. Nosso vídeo de hoje finaliza aqui. Vou pedir desde já que você deixe seu like no vídeo e também inscreva-se no canal. Isso ajuda muito que o algoritmo do YouTube entenda que esse conteúdo é de relevância e entregue-o a mais pessoas, promovendo assim o crescimento do nosso canal e possibilitando que façamos a divulgação da ciência em nosso país. Se possível, também deixe um comentário. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão para um vídeo, pode também usar os comentários que te responderei o mais breve possível. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.